Uniclac. Beleza, pessoal? Estamos aqui agora com a nossa aula de função, só que a função do segundo grau agora. Da mesma forma que a função do primeiro grau é escrito com uma variável x, aqui também é escrito com variável x, ou seja, um valor que pode sofrer mudanças. Variável já é bem sugestivo, indicando que existe um fator que pode mudar. E a função é escrita de acordo com essa variável. Então, a função varia de acordo com esse termo que nós atribuímos como x. A diferença é o expoente que esse x vai ter como valor máximo. O expoente máximo agora é um expoente 2. A função de primeiro grau era escrita como f de x, que é igual a x mais b. O a vezes x entende-se aquele expoente do x1. Tá? O x teria expoente 1 quando não aparece. Agora, a fórmula vai ser a vezes x ao quadrado. A vezes x ao quadrado. Então, a função é escrita em x ao quadrado, beleza? Então, vamos ver aqui algumas formalidades. A função f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Essa estrutura, ax quadrado mais bx mais c, nós chamamos de lei de formação da função. Essa lei de formação, ela tem essa estrutura básica, mas o que mantém a equação sendo do segundo grau é apenas o a multiplicando x quadrado. E esse a jamais pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque se ele for zero, ele cancela o x ao quadrado. E aí a função deixaria de ser do segundo grau. Então a regra que eu tenho que gravar aqui de início é que o a não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero, porque senão ele vai eliminar o fator x quadrado e a função deixaria de ser de segundo grau, ok? A função de segundo grau também pode ser chamada de função quadrática. E vamos direto para as estruturas aqui reais, as estruturas que são formadas nas questões. Um exemplo de função do segundo grau é f de x. Lembre-se sempre que esse f de x pode ser chamado de y também. Nada impede, ela poderia ter começado aqui y, que é igual a x quadrado menos 3x mais 4. E aí? Quem seria o a, o b e o c dessa lei de formação? Quando não aparece nada aqui multiplicando x quadrado, entende-se o a sendo 1. O b seria o menos 3, então não posso ignorar o sinal de negativo. O b seria menos 3. E o c, Anderson? O c é o termo independente, ele não tem x, não multiplica x. Ele é sozinho, no caso, 4. Então nós teríamos a, b e c, uma estrutura completa. O exemplo de baixo, ele traz uma diferença aqui, na realidade duas. Ele coloca 3 sobre 2, então dizendo que pode ser número fracionado também, positivo, pode ser negativo. O que não pode ser aqui é a raiz par, né, de números negativos, tá bom? Mais 2x, então ela tem um a aqui, ela tem um b aqui, só que ela não tem um c, então entende-se o c dela sendo 0, não tem problema. Ela continua sendo do segundo grau? Sim, continua, porque o que caracteriza ela ser do segundo grau é esse fator x quadrado. Mesmo que ela não tenha o c é 0, é nulo, ou mesmo se ela não tivesse o b também. Tendo um múltiplo aqui que não é 0 junto do x quadrado, já tem função do segundo grau, tá bom? Beleza? Então essa é a estrutura básica. Vamos logo num exemplo aqui para a gente entender melhor esse negócio de lei de formação, tá? Vamos aplicar numa questão aqui que eu coloquei em forma de exemplo, para a gente ver como que isso é cobrado, esse negócio de lei de formação, tá bom? Ele me deu ali, ó, considerem a função f sendo do segundo grau, então ele já me informou que ela é do segundo grau, em que f de 0 é igual a 5, f de 1 vale 3, f de menos 1 vale 1. Escreva a lei de formação dessa função e calcule também o f de 5. Então ele me deu vários f's aí, 0, f1, f menos 1, pediu para calcular o f de 5, ele não deu, ele quer que calcule, e também pediu para escrever a lei de formação. A lei de formação é essa, ó, f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Quando eu substituo esse primeiro valor, ó, f de 0, o que isso quer dizer? Ele falou f de 0 vale 5. Então ele está dizendo f de 0 é igual a vezes, no lugar de x, o 0 ao quadrado mais b vezes. Onde for x, eu coloco o valor que ele me falou aqui, ó, me atribuiu. F de 0 é o x. O 0 é o x. Então 0 ao quadrado, b vezes 0, que entende-se vezes, né? Mais o c. Como nós sabemos que 0 ao quadrado vai ser 0, multiplicando a cancela. Multiplicando b cancela também, sobra só o c. E ele me disse que esse f de 0 vale 5. Então no lugar desse f de 0 eu vou colocar 5. E como sobrou só o c, eu já vou dizer aqui então que o c vale
5, beleza? Agora eu vou fazer o outro termo que ele me deu, a outra informação, o f de 1. Então vou fazer aqui do lado, ó. O f de 1. Ele falou, o f de 1 vale 3. Então o f de 1 seguindo a lei de formação. Vai ser a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. E o f de 1, ele falou que vale 3. Então no lugar disso aqui, ó, eu coloco 3, que é igual a 1 ao quadrado é o próprio 1. E aí a vezes 1 eu posso colocar simplesmente a. Da mesma forma que b vezes 1 eu posso colocar simplesmente b. E c eu já sei quanto vale. C vale 5, correto? Então vou colocar 5. E aí vou mandar esse 5 lá no primeiro membro. Vou fazer direto, vai ficar 3, o 5 vai passar negativo. Vai ficar 3 menos 5, então aqui vai ficar menos 2. Isso é igual a mais b. Ok, beleza, professor. Você encontrou uma relação aí para informação f de 1. Ali eu não posso somar, não posso fazer mais nada. Deixa dessa forma. Faz agora a terceira informação que ele deu, f de menos 1. Então vou fazer em cima da lei de formação tudo, ó. Tudo sobre a lei de formação. F de menos 1, que é igual a A vezes o menos 1, também elevado ao quadrado, né? Porque x aqui é ao quadrado. Mais B vezes, no lugar de x eu coloco menos 1. Mais o C, que eu sei lá desde o começo que o C vale 5, tá? E no lugar do F de menos 1 aqui, ó, eu vou colocar o valor que ele atribuiu. Ele falou o F de menos 1 vale 1. Então aqui eu coloco 1. Igual. Menos 1 ao quadrado, mesmo que seja negativo, o expoente aqui é par. Ele vai ficar positivo. 1 vezes 1, positivo. A vezes 1 é o próprio A. Mais com menos dá menos, o B. E o 5 eu vou mandar lá do outro lado. Eu já vou colocar, inclusive, ó. Vou colocar já o 5 trocando aqui. Positivo foi negativo. 1 menos 5 é menos 4. Isso é igual a A menos B. E eu tenho que encontrar o A e o B, porque eu preciso, para montar a lei de formação, eu preciso do A, esse A não muda. De acordo com cada função, esse A é uma constante, ele permanece o mesmo valor. O que varia é o x. O A, o B e o C são constantes. Então eu já achei o C, mas eu tenho que encontrar o A e o B. Olha aqui o que isso me sugere. Aqui eu tenho uma soma de A com B e aqui uma subtração de A com B. Quando eu tenho uma soma e uma subtração, assim, ó, ela está linear, não está elevada ao quadrado nada. Eu faço um sistema. Lembra lá da aula de equação do primeiro grau, tá? E do segundo grau também, equação do segundo grau. Quando nós tínhamos estruturas assim, ó, somas, duas incógnitas, subtração, duas incógnitas, e eu não sei quanto vale nem esse A e nem esse B, nós montamos um sistema, um sisteminha, e pra gente resolver. Então anota até aí para eu ganhar um pouquinho de espaço, pausa o vídeo, anota até esse certo ponto aí, eu vou apagar essa parte para eu terminar a questão aqui por uma questão de espaço. Pausou? Copiou? Vamos apagar aqui então. Beleza. Então sabemos já que o C vale 5, grava isso, vou colocar até ali do ladinho, ó. Uma coisa que eu já sei que o C vale 5, calculei logo no começo. E aí eu vou fazer agora esse sistema, ó. Ali eu tenho menos 2, que é igual a A mais B. E aqui eu tenho menos 4, que é igual a A menos B. E eu fecho um sistema, tá certo? Eu vou fazer pelo método aditivo, ó. Quanto é menos 2 menos 4? Menos 6. 1A, quando não aparece nada é positivo. Aqui também é positivo, então eu somo 1A com 1A. Entende-se 1 quando não aparece nada. Isso vai ficar 2A, 2 vezes A. E o B, menos o B, um positivo e um negativo, 1 menos 1 cancela. Isso aqui é simplificado. O 2 eu vou mandar dividindo, vai ficar menos 6 dividido por 2. Então eu encontrei o A, vou escrever o A valendo 3, vou escrever assim, ó, menos 3 aqui para o A, acabei de achar. O A é resultado disso aqui, isso aqui vai dar menos 3. Tanto faz eu colocar para cá, para lá o A, desde que eu encontrei o resultado já, posso escolher um lado para colocar ele. E o B, Anderson? O B eu copio uma das duas e resolvo. Por exemplo, copio essa de cima aqui, ó. Vou copiar ela aqui. Menos 2, que é igual a, só que o A desta equação eu já sei que vale menos 3, então eu já vou colocar, ó. E eu tenho que encontrar agora o B. Eu vou mandar esse menos 3 para cá, vai ficar menos 2 mais 3, invertendo o sinal, igual a B. Isso aqui vai ficar 1 positivo, né? Porque 2 negativo, maior é positivo aqui, então isso aqui vai dar 1 positivo, esse é o meu B. Encontrei o B. Então eu já encontrei A, B e C. Então eu já posso escrever a lei de formação que ele me pediu. Qual a lei de formação? A lei de formação é aquela estrutura primeira que eu escrevi, ó. F de x é igual a vezes x quadrado, mais B vezes x, mais C. Beleza? Então a lei de formação vai ser F de x igual a, quem é o A? Menos 3. Menos 3x ao quadrado, esses são constantes, ó.
O que vai variando é o x. Mais b vezes x, o b vale 1. 1 não precisa aparecer, tá? 1 vezes x fica simplesmente x. E o c desde o começo eu sabia que valia 5. Pronto, eu já resolvi a primeira pergunta que ele me fez. Eu já respondi o primeiro comando da questão. Mas ele me pede duas coisas nela. Ele me pede a lei de formação e me pede também, além da lei de formação, o f de 5. Então vamos apagar aqui, vamos calcular a segunda coisa que ele me pediu, que foi o f de 5. F de 5 é igual. Isso aqui já é uma das respostas que ele me fez. Uma das respostas para a pergunta que ele me fez. Ele falou, calcule a lei de formação. Escreva a lei de formação. Já escrevi. Então uma das respostas já está aqui. É isso aqui, ó. Essa é a lei de formação. Tá? E agora eu vou calcular o f de 5. Então eu vou fazer menos 3 vezes 5 ao quadrado, mais 5, no lugar de x. Tudo que é x eu vou colocando 5. Mais esse 5 que era do c, que estava lá desde o começo. Então o f de 5 vai ser igual a menos 3 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. Vai dar 25. Isso aqui eu já vou somar, vai dar 10, né? Então o f de 5 será igual a menos 3 vezes 25, menos 75. Menos 75 mais 10, conserva o sinal do número maior e subtrai. Quem é o número maior? Esse aqui. Subtrai. Então isso aqui vai ficar menos 65. Então eu vou falar aqui, o f de 5 vale menos 65. Isso é a lei de formação, isso é o resultado do f de 5. Beleza? Tranquilos? Então esse foi o primeiro exemplo sobre lei de formação. Vamos falar agora da concavidade. Beleza, galera? Vamos aqui no estudo da concavidade da parábola. Anderson, quando se fala da concavidade da parábola, está se falando sobre o que especificamente? Sobre a construção gráfica, a construção do gráfico na função do segundo grau. E é muito simples entender, galera. Eu vou olhar para o a, para o elemento a. Lembra lá? O a que multiplica x quadrado. Esse a que vai determinar a parábola, a concavidade da parábola. Se o a for um número positivo, a parábola tem uma concavidade para cima. Ela é assim, ó. Agora, se o a for um número negativo, ou seja, menor do que zero, a parábola terá concavidade para baixo. Apenas isso que eu devo saber no momento. O que determina a concavidade da parábola é o termo a, é a constante a. Se o a for um número positivo, concavidade para cima. Se o a for um número negativo, concavidade para baixo. Beleza, galera? Vamos evoluindo. Então sabemos que o fator que determina a concavidade da parábola é o a, que multiplica lá o x quadrado, lembra? E o que são os zeros de uma função quadrática? Ou seja, os zeros podem ser chamados também de raízes da função do segundo grau. Galera, os zeros ou as raízes da função do segundo grau são os resultados para x que tornam a função zero. E aí, qual a técnica que eu uso? Qual a regra matemática que eu uso para encontrar os zeros ou as raízes da função? É lá na fórmula de Bhaskara. Então eu pego a minha função e igualo ela a zero. Ou seja, eu transformo ela numa equação de segundo grau, lembra? Aí a partir disso eu descubro lá, se ela tiver duas raízes, por exemplo, lembra da equação do segundo grau? Quando tem duas raízes eu descubro o x1 e o x2, no caso do delta ser um número positivo, né? Vai ter duas raízes. Agora eu tenho situações onde o delta vale zero e eu teria duas raízes iguais, ou seja, x1 é igual a x2. Nós vamos ver isso caso a caso. Por exemplo, vamos ver uma situação aqui onde eu tenho f de x igual a x quadrado menos 7x mais 6. E aí eu quero encontrar, eu preciso determinar o zero da função ou as raízes da função. Vamos reescrever aqui, ó, para ganhar um espaço. F de x é igual a x ao quadrado menos 7x mais 6. Vamos determinar as raízes ou o zero dessa função. Vamos lá. Eu vou pegar a função x quadrada menos 7x mais 6 e vou igualar ela a zero. Ou seja, transformei ela aqui numa equação de segundo grau. Então, em conceito, em teoria, é o f de x que vale zero, tá bom? É a função, é o valor de x. Eu estou procurando o quê, na realidade? O valor de x que torna a minha função zero, beleza? Então, para determinar aqui o valor de x, eu vou fazer delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Portanto, delta vai ser b, que é menos 7, ao quadrado, menos 4 vezes a, entende-se 1 aqui, vezes c,
que seria o 6. E aí eu teria 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 4 vezes 1, que vai dar 4. 4 vezes 6, que vai dar 24. Então o meu delta vai dar 49 menos 24, portanto eu tenho delta igual a 25. As raízes da função serão os resultados de x aqui agora. Ó. X é igual a quem? Menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por tudo isso, 2 vezes a. Então o x vai ser igual a menos b, menos ou menos 7, vai dar mais 7. Mais ou menos raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Dividido por 2 vezes a, como a vale 1 aqui, não aparece, então é 2. Então eu teria o x1 e o x2, sabendo que a raiz aqui é um número positivo, né? Então eu vou fazer 7 mais 5, dividido por 2, e aqui eu vou fazer 7 menos 5, dividido por 2. 7 mais 5 dividido por 2, isso aqui vai dar 12, dividido por 2, que vai dar 6. Isso aqui, 7 menos 5, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Então temos aí que as raízes da função representam 1 e 6. Tá bom, mas vamos lá. O que isso significa no gráfico? O que isso significa nas funções gráficas? Vamos apagar aqui, anotem, tá? Vamos apagar aqui para ganhar um espaço. Na forma gráfica, as raízes indicam o seguinte. Eu vou imaginar aqui o meu eixo x, tá? Como eu sei aqui, ó, que não aparece A, portanto é 1, 1 positivo, a concavidade seria para cima. Portanto, eu teria uma parábola assim, ó, que toca o eixo x em 2 pontos, que são as raízes. Ou seja, as raízes representam 1 e 6, então seria 1 aqui e 6 aqui. Na prática é isso que significa as raízes da função ou zero da função, beleza? Então, representa o ponto 1 para x, 0 para y, 6 para x, 0 para y. Então são os pontos onde a parábola toca, intercepta o eixo x. Beleza? Vamos agora ao estudo da discriminante. Galera, vamos falar agora sobre o estudo do discriminante, ok? Então o que é o discriminante? É a avaliação do resultado do delta. Lembra que o delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se esse delta der um resultado positivo, maior do que zero, portanto, nós temos duas raízes diferentes, ou seja, nós temos o x1 e o x2 com valores distintos, valores diferentes. Agora, se o delta der menor do que zero, nós não temos raízes reais. Nós não temos raízes, não temos x1 e x2, portanto, não temos raízes reais. Agora, se o delta der igual a zero, nós temos x1 e x2 sendo o mesmo valor. É como se eu tivesse uma raiz apenas, ou posso falar também que eu tenho duas raízes que são iguais, né? O raciocínio é o mesmo. E isso implica no gráfico também. Vamos lá, vamos entender melhor. No gráfico, se eu tiver um gráfico com concavidade para cima, quando o delta é maior do que zero, nós temos, conforme já vimos, x1 e x2 tendo valores distintos, ou seja, o gráfico intercepta duas vezes aqui o meu eixo x, beleza? Agora, se eu tiver o delta menor do que zero, o gráfico fica flutuando aqui, ó, ele não toca no eixo x. E se o gráfico tiver, na realidade o delta tiver valor igual a zero, a parábola intercepta em um único ponto, é como se o x1, como se fosse, não, o x1 é igual ao x2, é como se eu tivesse uma raiz apenas. Isso vale também para quando o delta é maior, menor ou igual a zero, tendo parábolas com concavidades para baixo. Anderson, o que determina a concavidade para baixo mesmo? Lembra para mim, eu esqueci? O que determina a concavidade para baixo é o A. Se o A for menor do que zero, mas tendo delta positivo, se o delta for positivo, ainda com a concavidade para baixo, eu tenho dois valores distintos para x1 e x2. Ainda com concavidade para baixo, nesse caso aqui, ele não toca no eixo x. Lembra que esse eixo aqui é o x. Ele não toca se o delta for menor do que zero. E se o delta for igual a zero, mesmo com concavidade sendo para baixo, ele toca em um único ponto, beleza? Então nessas situações aqui, eu tenho o A sendo um valor positivo. E aqui eu tenho o A sendo um valor negativo, por isso que a concavidade é para cima.
Aí o delta determina duas raízes, nenhuma raiz, ou duas raízes iguais. Aqui, ó, delta, o A sendo valor negativo. O A determina a concavidade para baixo. Se o delta, vale isso aqui para cá também, for positivo, duas raízes distintas. Se o delta for negativo, não toca, nenhuma raiz. Se o delta for igual a zero, o x1 é igual ao x2. Tá certo? Duas raízes idênticas. Esse é o estudo do discriminante. Beleza, galera? Vamos agora para o estudo do vértice da parábola. Galera, vamos falar agora do vértice da parábola. Então, antes de tudo, quando nós falamos de vértice, nós estamos novamente falando necessariamente de um estudo gráfico. Ah, mas eu posso trabalhar o vértice sem desenhar o gráfico? Claro que pode. Quando nós falamos de vértice, nós vamos trabalhar duas fórmulas, sendo um x do vértice e um y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Mas não adianta nada você saber a fórmula e não saber aplicá-la, não saber o que você está calculando. Vamos lá, o que seria o vértice da parábola? Imagine que nós temos uma parábola com a concavidade para cima, dessa forma aqui, portanto, beleza? E eu quero determinar o vértice dela. Quem seria o vértice? Seria esse ponto. E esse ponto ele é formado por um par. Quem é o par ordenado aqui? O x do vértice no eixo horizontal, já que o eixo horizontal é o eixo x, e o y do vértice aqui, sabendo que esse eixo vertical é o eixo y. Então esse ponto é o vértice da parábola. E como que eu faço para determinar quem é o x do vértice, Anderson? O x do vértice é calculado como menos b dividido por 2 vezes a. E como que eu faço para determinar esse y do vértice, para saber aonde que o vértice está? O y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Então é isso que significa vértice, tá? O vértice é esse ponto extremo, no caso que é um ponto mínimo. Ah, mas o vértice pode ser feito também para parábolas com a concavidade para baixo? Sim, pode. Vamos fazer aqui. Se a concavidade for para baixo, nós também temos o vértice. A única diferença é que o vértice vai ser dado por um valor máximo, porque ele vai estar lá no topo da parábola. Imagine uma parábola aqui com duas raízes e eu tenho aqui o meu vértice, tá certo? Esse é o meu vértice. Então quem que seria o x do vértice? Teria o x aqui, ó. X do vértice. Quem seria o y do vértice? Aqui em cima. Y do vértice. Tendo, portanto, o meu vértice aqui, o vértice é o ponto máximo da parábola. Tá certo? Aqui é y, aqui é x. Mas a forma de se calcular é a mesma. Então a fórmula é a mesma. A única implicação é que quando você tem a concavidade para cima, o vértice é o ponto mínimo da parábola. E quando a concavidade é para baixo, o vértice é o ponto máximo da parábola. Mas a forma de se calcular é a mesma. Lembrando que a concavidade para cima é determinada pelo A maior do que zero. E a concavidade para baixo é determinada pelo A menor do que zero. Beleza? Vamos fazer um exemplo sobre essa situação. Vamos ao exemplo do vértice da função. O exercício me trouxe determinar A e B de modo que o gráfico da função definida por y é igual a ax² mais bx menos 9 tem um vértice no ponto 4 e menos 25. Lembra que esse par ordenado ele é sempre escrito como x primeiro e y depois. Como ele falou que isso é o vértice, esse é o x do vértice e esse é o y do vértice. Tudo bem? Mas ele quer que você determine A e B. Ele quer a determinação do A e do B. Este A não deu, este B não deu. Se ele deu, é menos 9, né? Então como que eu faço para determinar A e B? Eu vou lembrar aqui, ó. X do vértice é igual a menos B, que divide 2 vezes A. E o x do vértice ele me deu. O x do vértice é 4. Então no lugar do x do vértice eu vou substituir 4. Eu não sei o valor do A e nem do B. Então eu vou deixar aqui menos B dividido por 2 vezes A. E eu vou isolar um dos termos, né? Eu posso isolar um dos dois. Eu vou mandar aqui, ó, o 2 para esse lado, o 2 para esse membro aqui. E aí vai ficar 4 vezes 2 vezes A. Vou mandar o 2 e o A. Igual a menos B. Beleza? 4 vezes 2 é 8. 8A igual a menos B. Eu vou determinar o B multiplicando tudo isso aqui por menos 1. Ó. Pronto.
E aí se eu multiplicar por menos 1 fica negativo, mas aqui fica positivo. Então eu determinei o B. Eu sei que o B vale menos 8A. Tanto faz eu ler daqui para cá, ó, não tem problema. Eu posso escrever assim, tranquilamente. B igual menos 8A. Ok? Então eu cheguei nessa relação. Anderson, e agora? Mas você não encontrou o A e o B, você só escreveu a relação aqui, que o B vale menos 8A. Você consegue encontrar agora? Vamos ver. Se eu escrever a função novamente, esta função, quando o x do vértice é menos 4, o y do vértice vale 25. Então eu poderia escrever assim, ó, vou pegar no lugar desse y e vou colocar o valor dele, ó, menos 25. Não vai mais aparecer y. No lugar do y vai aparecer o y do vértice. Então vou substituir menos 25, que é igual a vezes x quadrado mais bx mais o c que ele me deu. Na verdade o c aqui é menos 9. Beleza? Só que olha só, eu vou escrever aqui, ó, menos 25 vezes igual a vezes x, neste caso, vale 4. Porque quando o y vale 25, o y do vértice, este valor de x vale 4, seria o y do vértice. Então eu já vou colocar aqui, ó, 4 ao quadrado, mais, olha o detalhe, eu já sei que o b vale menos 8a. Então no lugar desse b, eu não vou mais colocar b, eu vou colocar menos 8a. Deixa eu ganhar um espacinho aqui, porque ficou muito curto, né? Eu vou precisar apagar essa parte, vou pedir para vocês pausarem, anotem esse cálculo do b, pausou, anotou? Eu vou ganhar esse espaço todo aqui para eu conseguir terminar. Então vamos trazer isso aqui para cá só por uma questão de espaço. Menos 25 é igual a vezes, no caso do y sendo 25, negativo, o x vale 4. Então no lugar daquele x eu já vou colocar 4 ao quadrado. Mais o b. Só que o b, eu sei que o b vale menos 8a. Então no lugar do b eu vou colocar menos 8a. Esse é o b. E o b multiplica x. Vamos apagar. O b multiplica, pode ser visto aqui também, o b multiplica x. Então isso é b. E o b multiplica x. O x é 4. Menos 9. Então menos 25 será igual a vezes 4 ao quadrado, que é 16. Mais com menos vai dar menos. 8. A vezes 4. Menos 9. Então menos 25 vai ser igual a vezes 16. Quanto que dá 8 vezes 4, ou 4 vezes 8? 32 menos 9. Lembra que aqui tem um A, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. 32A menos 9. Tudo bem? Eu já posso mandar esse 9 para cá, ó, tá? Vai ficar menos 25 mais 9, que é igual... Galera, ó, A vezes 16 é a mesma coisa que 16A. Vou escrever assim já para ficar mais fácil. 16A. Quanto que dá 16 menos 32? Ou 32 menos 16? Quanto que dá isso aí? Dá 16. Só que dá 16 negativo, porque conserva o sinal do número maior. Então, menos 16A. E aqui, ó, quanto que dá 25 negativo com 9 positivo? Mesma coisa de 25 menos 9, mas conserva o sinal do número maior. Quanto que vai dar isso? 16. Negativo também. Como eu quero encontrar o A, eu vou multiplicar aqui no cantinho por menos 1, ó. Se eu multiplicar por menos 1, vai inverter os dois sinais. E aí vai ficar 16, que vai dividir 16. Se eu mandar 16 dividindo 16, assim, ó. Já que ficou tudo positivo, quando eu multipliquei por menos 1, 16 dividido por 16 é 1. Encontrei o A. Aí eu venho aqui e faço o A com aquele valor. 8 vezes 1, negativo, né? Então, eu descobri o A e o B.
o A vale 1 e o B vale menos 8. Beleza? Então nós determinamos A e B a partir do vértice. Ponto fundamental dessa explicação. Quando o Y vale menos 25, o X vale 4. Esses dois representam os vértices da minha função. Beleza? Vamos continuar aqui, nós vamos falar agora de valor máximo ou mínimo, que nós acabamos falando já. Vamos apenas identificar melhor, conversar melhor sobre valores máximos e mínimos. Beleza, galera? Vamos agora falar do valor máximo ou mínimo da função do segundo grau, função quadrática. O que determina o valor máximo ou mínimo, nós já falamos, é a concavidade da parábola. Se ela está voltada para cima, ela tem o valor mínimo. Se ela tem concavidade para baixo, ela tem o valor lá em cima, máximo, tá certo? E esse valor mínimo ou máximo é determinado pelo y do vértice. Então vamos lá, vamos entender melhor, só para a gente fazer um lembrete aqui de algo que a gente já comentou, tá bom? Então se ela tiver uma concavidade para cima, ou seja, se o A for positivo, eu tenho o valor mínimo. Mas se ela tiver concavidade para baixo, ela tem o valor máximo. Ela tem concavidade para baixo quando o A é negativo. E esse valor mínimo ou máximo determina o valor do y vértice, tá certo? Tanto nesse caso quanto nesse, ó, o y do vértice. Então, quando ele falar valor máximo ou valor mínimo, nós estamos calculando o y do vértice, que vale menos delta dividido por 4 vezes A. Máximo ou mínimo. A interpretação, se é máximo, é concavidade para baixo. A determinação, se é mínimo, a interpretação, concavidade para cima. Vamos fazer um exemplo dentro dessa explicação. A questão aqui que foi sugerida foi dada uma função do segundo grau com essa estrutura. Olha lá, ó. f de x igual a x quadrado menos x menos 6. Vamos escrever ela aqui, ó. F de x é igual a x quadrado menos x menos 6. A pergunta é, se ela admite valor máximo ou mínimo, isso a gente já consegue responder. E qual valor é esse? Só de olhar dá pra gente saber se o valor é máximo ou mínimo. O que determina o valor máximo ou mínimo é o A. Se o A não aparece, é 1. Se não aparece sinal, ele é positivo. Sendo o A positivo, eu tenho certeza que a concavidade é para cima. Portanto, o valor aqui é mínimo. É lá embaixo, é mínimo. Beleza? Valor mínimo, portanto, já que A é positivo. E que valor é esse? Eu vou determinar o y do vértice. Quando ele fala valor mínimo, é o y do vértice. Menos delta dividido por 4 vezes A. Então eu vou fazer y é igual menos, quem que é delta? B quadrado. Lembra que esse menos é da fórmula. Daí eu coloco assim, ó. B quadrado menos, vou colocar um colchete até, ó. Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Olha o tanto de sinal que eu tenho para brincar aqui, né? Dividido por 4 vezes A. 4 vezes A que é 1. Aqui. Então o y do vértice, ele vale. Por que eu coloquei esse sinal aqui fora do colchete? Ó? Porque esse sinal é aqui do y do vértice, é do delta aqui na frente. Ó. E o delta é tudo isso que está dentro do colchete. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, expoente par. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Fechei o colchete, na realidade. 4 vezes 1 é 4. Beleza. Vamos fazer agora. Ó. Esse menos é do delta que estava lá fora desde o começo, que é esse aqui. Então vou repetir ele por enquanto. Menos 1 mais 24, 25. Deixei ele aqui. Dividido por 4. Beleza? Como isso daqui não dá uma redução exata, não dá para eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo termo, não tem problema terminar em forma fracionada não, tá? Então o y do vértice é esse valor. Menos 25 sobre 4. Tranquilo, pode deixar assim. Não dá para fazer simplificações, não dá para reduzir a fração. E é totalmente aceitável deixar x vértice e y vértice em forma fracionada. Então, a resposta é, o valor mínimo vale menos 25 quartos. E esse valor é determinado mínimo porque a concavidade é voltada para baixo. Ou, falei ao contrário, concavidade voltada para cima.
determinando, portanto, aqui, ó, um valor mínimo para o y do vértice. Olha aqui, ó, valor mínimo. E esse valor é quanto? Menos 25 sobre 4. Aqui no vértice, valor mínimo, beleza? Então, valor máximo ou mínimo, resumindo tudo, é y no vértice. O que determina se vai ser valor máximo é concavidade para baixo, porque ela vai ter lá um valor máximo, um valor lá no ápice. É isso aqui, eu tenho uma curva e tenho um ponto máximo. Agora, se o A for maior do que zero, se o A for positivo, ela é concavidade para cima, é sorrindo. Ó, A positivo, sorri. A negativo, deixa triste. O A sorrindo, o A positivo, deixa valor mínimo. O A negativo, deixa valor máximo. Então, mínimo se ela for crescente. Máximo se ela for decrescente. Beleza? Eu tenho que memorizar essas coisas. Galera, vamos fazer agora exercícios. Beleza, galera? Vamos às questões agora. Questãozinha número 1 trouxe o seguinte. Considere o gráfico da função f, definida por 3x² menos px mais q. E olha lá, ó, o que ele me deu foi o b como uma forma genérica, ele não falou quanto que o b vale, e não me deu o q também. E na hora de dar o comando da questão, ele quer a lei de formação, ele quer todo mundo, quem é o b, quem é o c, ele quer uma alternativa aí com os números expressos. O problema é que ele não me deu, ó. Ele falou que o b é uma letra aqui, tem, e o c aqui, o número está oculto também. Então vamos entregar uma coisa aqui logo no gráfico, tá? Turma, o negócio é o seguinte, esse gráfico aqui, mesmo estando um pouquinho fosco, ó, deixa eu passar por cima aqui, ele tem dois números relevantes aqui, que coincidentemente, é uma coincidência apenas, eles são iguais. Ele me deu este valor, onde o gráfico toca, encosta no eixo y, e este valor aqui, ó, o valor determinando o vértice no eixo x. Quem é esse valor, onde o gráfico toca no y, e quem é esse valor do vértice aqui, ó, no eixo x? Esse aqui, ó, que eu vou riscar de vermelho, esse é o x do vértice. E esse aqui é o mais importante de todos, ó. Eu posso inclusive decorar. Todas as vezes que ele me dá o número onde o gráfico toca, encosta no eixo y, esse valor sempre será o c. Sempre, Anderson, sempre. Eu posso decorar. Ah, por quê? Porque esse ponto aqui é o ponto 0 para x. E se esse é o ponto 0 para x, sobra apenas o elemento c. Então, de cara aqui, eu já sei que o c vale 2. Mas o c aqui ele usou genericamente como uma letra q. Então, o c, que é o q, nesse exercício, vale 2. Vale o número 2. Beleza? E esse outro 2 aqui, por coincidência, ele deu o mesmo número, né? Esse 2 é o x do vértice. Ele determina o vértice aqui no eixo x. E o x do vértice tem uma formulazinha. O x do vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Então, o x do vértice vale menos... E quem é o b? O b é genérico aqui também, ó. O b, fica estranho falar, né? Mas o b é menos p. Então, no lugar do b, eu coloco menos p. Dividido por 2 vezes o a. Só que o a ele me deu. Aqui, o a ele me deu. É o 3. Então, aqui é 3. Beleza? Anderson, e o x do vértice? É esse número aqui que foi dado no exercício, ó. O x do vértice vale 2. Então, eu já posso colocar aqui também, ó. No lugar do x do vértice, 2. Menos com menos vai dar mais. P, 2 vezes 3 vai dar 6. Aí eu mando esse 6 multiplicando 2. 6 multiplicando 2 vai dar 12. Então, 12 é igual a P. Ou posso falar também, não tem problema. P é igual a 12. Então, eu posso substituir agora, ó. O f de x é igual a 3x² menos o p, que vale 12, mais o q, que vale 2. Então eu vou procurar alguma alternativa que me traz isso, ó. 3x² menos 12x, esqueci aqui do x, mais 2. Eu vou escrever aqui embaixo, já notou aqui que p é igual a 12, né? Só para a gente marcar a alternativa certa. F de x igual
3x² menos 12x mais 2. Anotem, pausem o vídeo, vamos marcar a alternativa agora. Copiou? Vamos lá. Então, simbora. A alternativa, voltando aqui, deixa eu apagar aqui também já. A alternativa que me traz esta função não é a letra A, não é a letra B, aqui é a letra C, ó. 3x² menos 12x mais 2. Beleza, galera? Vamos fazer a próxima questão. Galera, vamos à questão número 2. O custo de produção de um determinado artigo, de um determinado produto, é dado por essa função, C de x, custo x. 3x² menos 15x mais 21. Se a venda de x unidades é dada por venda, ó, esse é o valor de venda, 2x² mais x, para que o lucro, fórmula do lucro, o lucro seja Vx menos Cx, ele quer que esse lucro seja máximo, tá certo? Lucro máximo. Devem ser vendidas quantas unidades? Então ele está procurando o lucro máximo, beleza? Lucro máximo. Vamos trabalhar com essas duas expressões. Como nós temos pouco espaço, eu vou escrever elas aqui novamente, ó. C de x, 3x² menos 15x mais 21. Esse é o custo. E o valor de venda é 2x² mais x. E nós temos uma função de lucro, que é Cx, ao contrário, Vx menos Cx. Pronto, tá certo? E ele quer que esse lucro seja o máximo valor possível. Ele quer o lucro máximo. Então vamos lá. Já que ele quer um lucro máximo, para descobrir as unidades são representadas por x. Tá? As unidades vendidas são representadas por x. Na prática, ele está produzindo alguma coisa, sei lá. É uma fábrica de parafusos, não sei, tá certo? E aí eu tenho uma fórmula aqui do custo do parafuso. Eu tenho uma fórmula aqui para a venda do parafuso, tá? E aqui o lucro do parafuso. O x representa cada parafuso. E ele quer saber quantos parafusos eu tenho que vender para ter um lucro máximo. Ou seja, ele quer o maior valor, ele quer o x para ter o lucro máximo. Ou seja, ele quer o x do vértice. No final das contas, ele quer o x do vértice, beleza? Para ter o valor máximo. Então vamos procurar. Para ter um lucro máximo, nós vamos substituir aqui a venda, sendo essa expressão. Galera, me permitam, eu já vou colocar aqui tudo no cantinho, porque eu vou precisar de espaço para fazer essa conta. Venda. Venda é isso aqui, ó. Venda é 2x² mais x. E é venda menos custo. Menos, aí eu vou abrir um colchete, ó. O custo é tudo isso. O custo é 3x² menos 15x mais 2. Beleza? Então eu fiz aqui, ó, venda menos custo, que é a expressão do lucro que foi dada no problema. Ah, entendi. Vamos ganhar espaço. Copia aí, pausa o vídeo. Quem não copiou, volta aí um pedacinho e copia, pausa. Dá pra gente reduzir um pouco essa expressão? Dá sim, ó. Vamos deixar 2x² aqui, mais x, vamos fazer jogo de sinal. Menos, entende-se mais aqui, menos com mais vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. Menos com mais vai dar menos. Tá lá. Então o lucro de x vai ser igual. Eu posso subtrair aqui, ó. Termos semelhantes, os que tem x². 2x² menos 3x². Menos 1. x². Termo semelhante, x e x. 1x mais 15x. 16x.
E aqui não tem nada para fazer com o 2, deixa ele mesmo ali negativo. Então nós temos aí a nossa função aqui reduzida, ó, do segundo grau, tá? Onde este termo representa o meu A, este termo representa o meu B e este termo representa o meu C. A questão quer saber quantos X eu tenho que vender, ou seja, quantas unidades eu tenho que vender para ter o lucro máximo. Ou seja, ele quer o topo lá, né? O topo. Eu sei que o valor é máximo porque essa concavidade aqui é para baixo, ó. Então, com certeza, vou ter um valor máximo mesmo. Se eu fizer aqui, ó, o eixo X, ele está procurando o número de unidades X aqui, ó. O X do vértice para ter lá o lucro máximo. E a concavidade é para baixo mesmo, já que o A é negativo. Então, eu vou jogar na expressão X do vértice, ó. X do vértice é menos B dividido por 2A. X do vértice vai ser igual a menos B, menos o 16, dividido por 2 vezes o A. O A é menos 1. Então isso vai ficar menos 16, dividido por 2 vezes menos 1, que vai dar menos 2. 16 dividido por 2 é 8. Menos com menos é mais. Então 8 unidades. Então esse X do vértice aqui vale este número, 8. Então o que eu estou dizendo? Que eu tenho que vender 8 unidades do produto lá, que eu não sei o que é, eu falei que é parafuso, mas eu que inventei, pode ser qualquer outra coisa. Eu tenho que vender 8 unidades para ter o lucro máximo, beleza? Vamos marcar a alternativa correta, pausa, anota tudo isso aqui que eu fiz, nós vamos marcar a alternativa que traz 8. Pausou? Então vai lá. Vamos só apagar para marcar a alternativa 8. Vamos lá. Alternativa 8, letra D de Deus, beleza? Galera, essa foi nossa aula sobre função de segundo grau. Até a próxima aula.